Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo e hoje vamos de simulado, isso mesmo, simulado sobre os temas pedagógicos para você aprofundar em algumas questões ou verificar aquilo que você precisa dar uma revisada, aquele tema ali, aquele assunto que não ficou muito bem claro e que você vai precisar estudar. Vamos lá? A nossa primeira questão é de 2023, Banca MEOESC, Prefeitura de São João do Oeste, lá no interior de Santa Catarina, prova para professor de inglês. Considere a seguinte situação abaixo. Bom, aqui então está a situação e aqui a pergunta, né? Aquilo que você vai precisar responder a partir dessa situação posta. Então, vamos ver. Um professor de língua inglesa do 7º ano do ensino fundamental está elaborando um plano de aula. Em um dos itens, ele acrescenta dicionário bilíngue. Bom, e aí vem a pergunta, né? Considerando os itens obrigatórios e presentes num plano de aula, podemos afirmar que este seria um objetivo, uma estratégia, uma habilidade ou um recurso? Essa tá relativamente fácil, mas cuidado para você não cair aí num equívoco, né? Presta bastante atenção. Então, considerando aí, né, o professor de língua inglesa, ele está fazendo ali o seu plano de aula e ele coloca, olha, dicionário bilíngue, tá? Deve ser um dicionário português, inglês, língua portuguesa, língua inglesa, né? E aí, isso é um elemento que consta ali do plano de aula. E que tipo de elemento que é esse? É um objetivo? É uma estratégia? É uma habilidade ou é um recurso? Considera isso seus pensamentos, suas reflexões, que a gente já retoma isso. Podemos continuar? Beleza! Olha, se esse tempinho que eu dou não dá ainda para você, o que você faz? Pausa o vídeo, tenta resolver e depois libera aí para conferir o gabarito certo, beleza? Ó, então, vamos lá. O que é um dicionário bilíngue no âmbito aí do professor e dos seus alunos, né, dos seus estudantes, na disciplina ou no conteúdo curricular de língua inglesa? O que é esse dicionário? Considerando aí os itens todos que tem que ter dentro de um plano de aula, a gente vai colocar esse dicionário bilíngue em qual coluna? Na coluna dos objetivos, na coluna das estratégias, na coluna das habilidades ou na coluna dos recursos? Olha, objetivo não pode ser, né? O objetivo da aula não pode ser um dicionário bilíngue. A gente não pode se esquecer que todo objetivo, ele vem imbuído aí, né, de um verbo, de uma ação, algo que você quer que o seu estudante consiga ao final daquela aula, né? Então é uma ação, é um verbo. E um dicionário é um objeto, né? É um sinônimo, ele não é um verbo, ele não é uma ação. Então ele não pode ser um objetivo. Então eliminamos a alternativa A. Alternativa B, uma estratégia. Ora, uma estratégia é uma maneira da gente conseguir algo, né? É uma forma, é um caminho. E aí, o dicionário é um caminho, é uma forma para você conseguir alguma coisa, para você chegar a alguma coisa? Também não, né? Uma estratégia está envolvendo aí outras ações, está envolvendo aí um passo a passo, está envolvendo outros quesitos que não um objeto só, né?
ela vai envolver também, em algumas estratégias, né? Vai envolver também alguns objetos, tá? Mas não é o caso, beleza? E habilidade, né? Será que um dicionário bilíngue traduz uma habilidade? Não, evidente que não, né? A habilidade eu vou desenvolver no estudante, por exemplo, em utilizar um dicionário bilíngue adequadamente, né? Então, eu vou utilizar de um recurso para chegar numa habilidade, né? Em algo que o meu estudante vai desenvolver. Ou seja, um dicionário bilíngue numa aula de língua inglesa e num plano de aula só pode ser um recurso, algo que você vai utilizar para aquela aula, para aquele plano de aula. Belezinha? Essa estava fácil, né? Mas alguém aí podia dar uma escorregada. E às vezes a gente acha que as questões estão muito fáceis e a gente procura ali na hora da prova alguma outra alternativa. Então, cuidado, porque nem sempre vai ter uma pegadinha, tá? Às vezes é uma questão com um grau aí de simplicidade maior, ok? Então, você que assinalou a alternativa D, gabaritou aqui a primeira questão junto comigo. Bora lá que tem um monte de questão para a gente fazer hoje. A segunda questão é de 2023, da Banca Fundatec, IF, né, Instituto Federal de Farroupilha, lá no interior do Rio Grande do Sul, prova para assistente de alunos. Bem, vamos ver aqui a questão, né? Olha, sobre os resultados positivos obtidos por meio da construção, olha só, de boas relações. Quais boas relações? Olha, interpessoais no meio escolar, analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. Então, vamos ver as frases, né? As assertivas. Primeira, né? Aprimoramento de habilidades como trabalhar em equipe, pois contribui para a realização das atividades e projetos escolares. E aí, você acha que as boas relações interpessoais nas escolas, né? Essas relações interpessoais, elas podem ocorrer em vários ambientes, na sociedade de um modo geral, mas aqui a gente quer saber dessas relações interpessoais dentro das escolas. Então, o aprimoramento aí de habilidades como trabalhar em equipe, isso aí estaria correto ou não, né? Pois contribui para a realização de atividades e projetos escolares. Considere aí suas reflexões. Segunda frase: aumento da motivação para estudar e aprender. Por quê? Ter por perto pessoas com quem se sente bem, se identifica e por quem é compreendido, faz com que o estudante tenha mais prazer na execução das atividades propostas. E aí, você considera que isso pode ser aí uma boa relação interpessoal que acontece no meio escolar? E a última, né? Criação de um ambiente mais propício ao desenvolvimento emocional. A construção pessoal acontece de forma saudável em um ambiente tranquilo, acolhedor e motivador. E aí, você considera que isso também reflete, né, aí uma boa relação interpessoal no meio escolar? Faça aí suas reflexões e a gente já retoma para fazer a correção. Vamos lá? Vamos embora. Ó, veja bem, aprimoramento de habilidades. Se eu estou falando em aprimorar, eu estou falando que eu vou melhorar o quê? As habilidades. Então, vou melhorar as habilidades tais como, né? Então, uma das habilidades a ser
aprimorada é o quê? Trabalhar em equipe. Por quê? Isso contribui para a realização das atividades e projetos escolares? Sim ou não? Correto, né? Perfeito. Sim, aprimoramento, quando a gente vai melhorar, aprimorar as habilidades como trabalhar em equipe, isto sim vai contribuir para a realização das atividades, especialmente dos projetos escolares, porque nos projetos escolares pressupõe aí a participação de vários estudantes, porque eles estarão envolvidos ali em pequenos grupos, em equipes, para desenvolver ali, então, aqueles projetos. Beleza? Então, sim, né? Ela vai contribuir aí para esse aprimoramento desta habilidade, ok? Segunda frase, aumento da motivação. Olha, se aqui eu aprimorei a habilidade, aqui estou aumentando o que? A motivação para estudar, para aprender. Por quê? Porque ter por perto, né? Na proximidade, na relação interpessoal, pessoas com quem se sente bem, pessoas com as quais se identifica, pessoas que compreendem o estudante. Isso faz com que o estudante tenha mais prazer, né? Mais segurança, né? Mais confiança na execução das atividades propostas. E aí, já praticamente dei a resposta, né? Isso aqui tá o quê? Exato, corretíssimo. É isso mesmo, né? Quanto mais confiança o estudante tiver nas pessoas envolvidas ali no processo ensino-aprendizagem, quanto mais pessoas com as quais ele se dá bem, ele vai se sentir mais confortável, vai se sentir mais acolhido, vai se sentir compreendido. E isso sim vai motivar de uma forma contundente esse estudante. Então, ok, também está correto. Agora veja, a gente vai ficar aqui entre duas alternativas, porque olha, a gente já eliminou, a B também, a D também, mas as alternativas C e E, elas têm aí as assertivas verdadeiras, né? As duas primeiras. E aí é só a última mesmo que a gente vai ter que averiguar. E aí a gente vai ver agora, beleza? Olha lá, criação de um ambiente mais propício ao desenvolvimento emocional. Então, o que está se propondo aqui? Num ambiente escolar, se desenvolver aí o emocional dos estudantes. Isso cabe dentro da escola, sim ou não? Sim, isso cabe dentro da escola, principalmente porque a BNCC traz essa questão do desenvolvimento emocional muito forte, tá? Então, isto também tem que ser trabalhado nas escolas. Então, sim, né? Criação de um ambiente mais propício ao desenvolvimento emocional. Através do quê? Olha, de uma construção pessoal que aconteça, né, de forma saudável, num ambiente tranquilo, num ambiente acolhedor, num ambiente motivador. Correto. O que faz da nossa segunda questão certa a alternativa C. E aí você vai gabaritar comigo, assinalando a alternativa C. Que eu tenho certeza que você assinalou aqui comigo. Bora lá para a terceira. A terceira questão é uma questão da VUNESP, de 2023, Prefeitura de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, prova para professor de educação física escolar. A forma de trabalhar isolada em que os professores chegam à escola, assinam o ponto, entram na classe, dão aula e vão embora, é resultado de um modelo de escola que nasceu com a Revolução Industrial. Ponto. Isso é fato, né?
nasceu lá no positivismo, a gente tinha aí uma formação da sociedade bem característica, né? Bem caracterizada, era bem marcada. Bom, vamos continuar. De acordo com Weiss, que Weiss que é essa? Thelma Weiss, um livro dela de 2000, a principal característica deste modelo de escola é, então, este modelo de escola que está aqui descrito, né, que pegou aí inspiração na indústria, né, a partir ali da Revolução Industrial, que é uma forma, sim, isolada de se trabalhar, né, então os professores trabalham isoladamente, né? E aí eles chegam na escola, assinam o ponto, praticamente não conversam com seus colegas, dizem ali um bom dia, boa tarde, como vai, cada qual vai para a sua sala de aula, e aí não há um diálogo, não há uma interação entre as diferentes disciplinas, entre os diferentes docentes. E aí, a Thelma Weiss caracteriza isso, né? Ela denuncia que isto é um modelo de uma determinada forma. Vamos identificar aonde é que está descrito esse modelo? Ó, aí a escola está para usar as tecnologias de ensino-aprendizagem para promover maior interação entre professores e alunos. E aí, esse tipo de modelo vai propiciar isso, maior interação entre estudantes e alunos e professores? B. Fazer uma divisão do trabalho de modo que seja melhor aproveitado o potencial de cada um. Quer dizer, vamos dividir aí as tarefas de maneira que cada um dê o seu melhor. E aí, é esse tipo de intenção, né? É esse tipo de modelo que a escola está propondo? C. Ter uma distribuição organizada do tempo e da carga horária que permite uma maior assimilação do conhecimento. E aí, está prevendo aí uma flexibilização, está prevendo aí uma otimização aí, uma distribuição bem organizada, né, de tempo e carga horária para facilitar, para propiciar, para favorecer a aprendizagem? Sim ou não? D. Ser seriada e cada professor passa a ser responsável apenas pelo pedaço de conhecimento que deve transmitir. E aí, será que isso caracteriza esta visão de escola segundo, né, esse modelo fabril? E aplicar as teorias da pedagogia social para criar uma melhor integração entre a escola e a comunidade. E aí, será que o modelo Fabril favorece aí essa integração entre escola e família? E aí, o que você considera como adequado para você assinalar aqui dessas alternativas? Vamos lá? Bom, olha só, quando a gente está falando, né, de esse modelo Fabril, aonde o professor vai trabalhar isoladamente, né? Então ele chega na escola sozinho, ele assina o ponto, ele mal interage ali com seus pares, ele entra na sala de aula, ou quadra, ou laboratório, ele dá a sua aula e vai embora, né? Ele vai, faz o que tem que fazer e vai embora. Isso aí é resultado de um modelo, né, de escola que nasceu com o modelo Fabril, né, a partir ali da Revolução Industrial. E aí, qual é a grande característica desse modelo Fabril, que a gente está procurando identificar aqui entre as alternativas, né? Então, olha, de acordo com Weiss, a principal característica deste modelo de escola é: então, esse modelo de escola vai utilizar as tecnologias de ensino-aprendizagem para promover maior interação entre professores e alunos.
Vai promover uma maior interação? Não, né? Não vai promover uma maior interação. Por quê? Uma maior interação entre estudantes e professores, a gente vai promover com outro tipo de comportamento e não nesse comportamento isolado, fragmentado, aonde um docente não vai interagir com o outro e assim por diante, tá? Então, não é a nossa alternativa. B, fazer uma divisão do trabalho de modo que seja melhor aproveitado o potencial de cada um. Quer dizer, esse modelo aí está propiciando uma divisão de trabalho. Pensa comigo, divisão de trabalho? Muito bem. Não, né? Não está propondo aí uma divisão de trabalho, mas um trabalho que fragmentado, né? Um trabalho aonde o professor não vai interagir com os outros professores, não vai interagir com outros conteúdos, não vai fazer aí um trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, enfim, tá fragmentado, não dividido, porque dividido é você pegar aquele seu conteúdo, aquela sua disciplina e aí dividir lá em aulas, em sequências didáticas, enfim, em organizar aí o trabalho. Para quê? Para melhorar o trabalho de cada um. Não é esta divisão que vai melhorar, né, o potencial de cada um. Então, também não é esta alternativa. Vamos para C. Ter uma distribuição organizada do tempo e da carga horária que permite uma maior assimilação do conhecimento. Ora, se o professor vai chegar na sala de aula, vai dar a sua aula, vai sair, vai para outra turma, vai dar a sua aula. Isso está propiciando, né, uma divisão, representando uma divisão organizada de tempo e de carga horária que permita uma maior assimilação do conhecimento? Não, né? Então não está propiciando, né, esse isolamento do professor não está levando, né, a essa organização mais distribuída de tempo, de espaço, que possa permitir aí ou favorecer uma maior assimilação por parte dos estudantes. Beleza? D. Ser seriada e cada professor passa a ser responsável. Olha só, ele passa a ser o responsável apenas pelo pedaço de conhecimento que deve transmitir. Quer dizer, ele vai ser responsável apenas por um pedaço, apenas por uma parte. E esta parte está me remetendo à fragmentação. Ó, fragmentação, exatamente como proposto aqui, né? Que olha, cada professor vai entrar na sua sala de aula, no seu espaço e vão embora, vão dar aula e vão embora, tá? Ou seja, de forma fragmentada. Ele entra, ele dá a sua aula, ele sai, entra outro professor, outra disciplina, dá sua aula, vai embora, entra outro professor e assim sucessivamente. Então, ao que tudo indica, é a nossa alternativa, mas vamos ver a letra E. Aplicar as teorias da pedagogia social para criar uma melhor integração entre escola e comunidade. Ora, se o professor entra, dá a sua aula, vai embora, né? Olha, trabalha de uma forma isolada, aonde que ele está proporcionando uma melhor integração? Ele não está proporcionando nenhuma integração dentro da escola, que dirá da escola com a comunidade. Então, também não é a nossa alternativa, o que corrobora aí com a ideia, né, de que o nosso gabarito da terceira questão é a alternativa D de
Já deu tudo certo, né? Bora lá resolver mais? A quarta questão é de 2023, Banca Fundatec, Prefeitura de Pouso Alegre, lá no interior do Rio Grande do Sul, prova para professor de língua portuguesa. Vamos lá. São grandes diretrizes, olha, grandes diretrizes que orientam os processos de ensino e de aprendizagem e que se concretizam em estratégias, abordagens e técnicas concretas. São técnicas também específicas e diferenciadas em contextos cada vez mais amplos, variados, flexíveis, interessantes e desafiadores. Quem falou essa frase foi Moran, José Moran, né? Num livro editado em 2019. Nesse trecho, o autor conceitua: ah, professora, mas eu não sei nem do que se trata o que fala o Moran, nem sabia quem era autor, que era um autor, nunca li esse livro. Bom, ok, mas a gente tem aí um elemento que é um excerto do livro dele, né? Uma frase aqui do livro dele, e a gente tem, olha, neste trecho o autor conceitua, e aqui tem algumas alternativas que vão dar o conceito, né? Vão traduzir aí este conceito que está descrito aqui. Então vamos trabalhar em cima disso? Olha só. Vamos ler aqui as alternativas e vamos voltar para a questão. Olha, metodologias, materiais didáticos, recursos didáticos, unidades programáticas e planos de aula. Vamos rapidamente ver o que é cada um desses itens aqui para a gente voltar à questão. Olha, metodologias, né? O que são metodologias? São as ações, né, que os professores vão adotar em termos didáticos para que se promova aí a aprendizagem, né? Então é um método que ele vai utilizar, é uma estratégia, tá? Então são práticas pedagógicas, ok? Bom, aí temos, olha, materiais didáticos. O que são materiais didáticos? São os materiais que serão utilizados dentro do ambiente de ensino e aprendizagem. Eles não precisam necessariamente ser efetivamente produzidos para um ambiente escolar, mas naquele momento eles podem ser utilizados como materiais didáticos, né? Então, são os materiais que vão ser utilizados a partir aí de uma prática, de uma metodologia, de uma didática nesse processo de ensino e aprendizagem. Belezinha? Bem, recursos didáticos. Recursos é tudo aquilo para o qual eu vou recorrer. Então, eu vou lançar mão deste recurso para favorecer aí a aprendizagem, para ampliar aí o rol de possibilidades nesse processo de ensino-aprendizagem para que seja exitoso, para que tenha sucesso, ok? Aí a gente tem, olha, unidades programáticas. O que são unidades programáticas? Unidades programáticas são módulos, né? São um conjunto ali de ações, de conteúdos, de citação aí de recursos a serem utilizados de acordo com determinado programa. Que programa? Curricular. Tá? Então, quando eu falo de unidade programática, eu estou falando aí de um conjunto de aulas, eu estou falando de um módulo, eu estou falando de um percurso dentro do conjunto de saberes que serão trabalhados ali no ambiente de ensino e aprendizagem. E a gente tem planos de aula, que são os planos
feitos pelos professores para o desempenho ali daquelas aulas, para a execução daquelas aulas. Então, as aulas precisam ser pensadas anteriormente, refletidas, e aí o professor precisa considerar dentro desse plano de aula, né, as metodologias, os materiais, os recursos, considerar a unidade programática com a qual está trabalhando para desenvolver ali um plano de aula, belezinha? Bom, então, com todos esses conceitos aí clareados, vamos voltar à questão? Olha, são grandes diretrizes. Bom, se são diretrizes, elas estão o quê? Orientando, ó, orientando, tá? Elas vão orientar o quê? Ó, orientam o quê? Os processos de ensino e aprendizagem, tá? E também elas vão se concretizar como estratégias. Então, elas são diretrizes porque elas orientam, mas elas são também concretizadoras, né? Elas propiciam as estratégias, propiciam também o que? Abordagens, propiciam o que? Técnicas concretas, específicas e diferenciadas. Olha só, ações diferenciadas em contextos cada vez mais amplos, variados, flexíveis, interessantes e desafiadores. E aí, isso tudo o que representa? São as metodologias, são os materiais didáticos, os recursos didáticos, as unidades programáticas ou os planos de aula? Agora ficou fácil, né? O que são? Perfeito! Letra A, as metodologias, né? Porque essas metodologias, sim, né? Elas são estratégias de abordagem, são estratégias também que vão trabalhar com técnicas específicas, técnicas diferenciadas, principalmente as desafiadoras, né? As metodologias, quando a gente fala de principalmente de metodologias ativas, né? Se eu estou falando de metodologias ativas, eu estou falando de cara, né? De desafiar o estudante de uma forma flexível, de maneira que seja interessante aquele conteúdo, variado e cada vez mais amplo, não só em quantidade, mas em profundidade também. Portanto, se são grandes diretrizes, né, orientações, não podem ser materiais didáticos. Se estão orientando, né, são diretrizes, também não podem ser recursos, porque não se trata de algo que eu vou utilizar desta maneira, né? São unidades programáticas? Também não, né? Porque nas unidades programáticas eu posso, inclusive, trabalhar com metodologias ativas, metodologias que despertem aí o interesse do estudante. E também não é o plano de aula, né? Porque o plano de aula ele vai dar a diretriz, mas é para o processo de ensino, né? Não envolvido desta forma de aprendizagem. O plano de aula é uma diretriz para o processo de ensino. Ele vai levar a aprendizagem, mas ele é para o processo de ensino. É um plano feito pelo professor, ok? Tudo bem? A alternativa correta para gabaritar aqui comigo é a alternativa A. A quinta questão também é de 2023. A banca é COSEAC, da Universidade Federal Fluminense, e a prova era para pedagogo. Ó, a discussão sobre o papel e as competências docentes não são recentes, tá? Então, essas orientações para o professor, realmente isso não é novidade, né? Ao longo da evolução do ensino, diferentes teorias foram apresentadas e nelas o educador assumia um determinado papel,
tá? Então, de acordo com o tempo, né, com o paradigma, o professor tem um determinado papel, ele vai cumprir ali uma determinada função. A teoria social crítica, olha, estou falando aqui da teoria social e crítica, tá? Ó, da aprendizagem, pôs por terra a neutralidade da ação pedagógica, uma vez que ela está vinculada a uma conjuntura de poder, história e contexto social, tá? É com base nessa teoria que Henri Giroux discute o papel do professor em oposição à visão tradicional, tá? Então, Giroux entende que o ensino tradicional está aí diferente, ó, por oposição a quê? A teoria social crítica. Então, é por oposição, é diferente, tá? Para ele, é fundamental que o docente seja visto como. Então, como é que um professor, a partir da teoria social crítica, deve ser visto? Ah, professora, mas eu não sei nem quem é Henri Giroux. Bom, Henri Giroux é um estudioso, ele é canadense de origem, né? Ele se naturalizou e trabalha nos Estados Unidos, mas por isso que ele tem esse nome francês, né? Porque ele nasceu no Canadá, mas ele trabalha muito nos Estados Unidos em relação à educação. E ele vai trabalhar também com Michael Apple, vai trabalhar também com as suas ideias, né? Aqui no Brasil, Flávio Moreira, o Gimenez também, Sacristán Gimenez, vai trabalhar também com essas ideias Tomás Tadeu da Silva. Todos esses que eu citei para vocês são autores que tratam do currículo, que falam do currículo. E, consequentemente, eles falam também bastante, né, das tendências pedagógicas, dos paradigmas educacionais. E aí o Giroux fala, né, desta teoria social crítica, né? Também temos aqui no Brasil quem fale destas questões, como José Carlos Libânio, Moacir Gadotti, enfim, temos aí vários autores que trazem aí esta abordagem. E aí, então, a gente precisa identificar com base neste entendimento da teoria social crítica, como é que deve ser a postura do professor. Que de cara aí a questão já deu uma pista, né? Que ele vai ser diferente da visão tradicional, tá? Ele tá dando uma pista grande, olha aqui, ele é diferente, tá? Ó, é por oposição à visão tradicional. Então, aquele professor tradicionalista não é quem nós estamos procurando, né? Porque não vai coadunar aí com a teoria social crítica. Vamos ver as alternativas? A. Transmissor do conhecimento socialmente acumulado, garantindo a perpetuação daquilo que é valorizado pelos responsáveis pela seleção dos conteúdos. B. Planejador e desenvolvedor de um sistema de ensino e aprendizagem que permita que o desempenho do aluno seja maximizado considerando fatores como economia de tempo, esforços e custos. C. Facilitador da aprendizagem, aceitando o aluno tal como é e compreendendo os sentimentos que ele possui, para propor atividades adequadas ao seu nível de desenvolvimento. D. Estimulador da capacidade crítica dos alunos, responsável pelo levantamento de questões acerca do que ensina e como deve ensinar, consciente de sua função social
social de produtor do conhecimento, ou de conhecimento, né? E treinador de habilidades práticas que permitam aos alunos a inserção imediata no mercado de trabalho e a formação de mão de obra para o desenvolvimento econômico social. E aí, qual é o perfil de professor que você considera que a teoria social crítica deseja, né? Analise aí as alternativas e a gente já vai corrigir isso. Olha só, se eu estou falando, né, da teoria social crítica e que ela está por oposição à teoria tradicional, então tudo aquilo que me remete ao tradicional, a gente já elimina de cara. Ok? Vamos lá? Olha, transmissor do conhecimento. Então, o professor deve ser um transmissor do conhecimento? Transmissor do conhecimento? Não, porque será um transmissor do conhecimento sob a visão da teoria tradicional, né? Que o professor é o detentor do conhecimento, é ele que transmite o conhecimento, né? Então, não pode ser o que a gente está procurando, tá? Ó, transmissor do conhecimento socialmente acumulado, garantindo a perpetuação, ou seja, reproduzindo, né, tudo aquilo que é valorizado pelos responsáveis pelos responsáveis, né, e pela seleção dos conteúdos, né, quer dizer, aqueles conteúdos que já foram anteriormente selecionados e você tem que ali ficar reproduzindo e perpetuando isso? Não. Definitivamente não é a nossa alternativa. B. Planejador e desenvolvedor de um sistema de ensino, aprendizagem que permita que o desempenho do aluno seja maximizado, considerando fatores como economia de tempo, esforços e custos. Olha, quando eu estou falando de economia de tempo, quando eu estou falando de economia de esforços, economia de custos, eu estou tentando entrar aí numa visão bem industrial, né? E esse modelo industrial está intimamente ligado com o quê? Com o tecnicismo, ó, tecnicismo, que está bem próximo também da visão tradicionalista. Então, não, né? Ele não vai desenvolver aí nenhum sistema de ensino, tá? Ensino-aprendizagem para que esse aprendizado seja maximizado. Não dá, né? E aí economizando tempo, esforços e custos? Não, definitivamente também não é a nossa alternativa. C. Facilitador da aprendizagem, aceitando o aluno tal como é e compreendendo os sentimentos que ele possui para propor atividades adequadas ao seu nível de desenvolvimento. Quer dizer, eu vou ser um facilitador da aprendizagem, aceitando e compreendendo o aluno como é, né? Entendendo ali os seus sentimentos para propor atividades só do seu nível, ao seu nível de desenvolvimento, e que deslocamento que vai haver. Se eu só propuser questões que o meu estudante seja capaz de resolver, eu não estou propondo aprendizagem, tá? A gente não pode esquecer, olha, da ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, que o Vygotsky propõe, né? Que é exatamente o local, o momento, as condições propícias para o professor ter sucesso na aprendizagem, que é exatamente quando o estudante precisa de uma ação para se deslocar, para sair daquele nível de desenvolvimento e avançar. Então, não é a nossa alternativa, ok? D. Estimulador da capacidade crítica. Olha só, palavra-chave, hein? Vou estimular a capacidade crítica do aluno. Será que uma teoria social crítica está pensando dessa forma? Sim, né?
para você desenvolver a criticidade, a reflexão dos alunos, né, de maneira responsável, também levantando aí questões acerca do que ensinar, como ensinar, de uma forma consciente. O professor tem que estar consciente da sua função social, qual é o peso que ele tem dentro dessa sociedade, inclusive como produtor de conhecimento. Então, sim, este é o perfil do professor, de acordo com a teoria social crítica da aprendizagem, né? O professor tem que desempenhar essa função, né, de estimulador da capacidade crítica dos alunos, responsável pelo levantamento de questões acerca do ensino e como deve ensinar, consciente da sua função social e também de produtor de conhecimento. Então, a nossa alternativa aqui é realmente a D. Mas vamos ver aí? Treinador de habilidades práticas que permitam aos alunos inserção imediata. Olha, treinador está muito próximo ao quê? Ao tecnicismo, né? Que você treina para uma determinada função. De quê? Aplicação imediata no mercado de trabalho. Então você vai ali treinar uma tarefa, treinar uma função. Tá? E a formação da mão de obra para o desenvolvimento econômico e social também igualmente não é a nossa alternativa, porque não coaduna, né, com a teoria social crítica, que está pensando aí, né, desenvolver a criticidade, a reflexão dos estudantes. Portanto, você gabaritou aqui comigo, que eu tenho certeza, assinalando a alternativa D. Mais uma questão de número 6, 2023, Banca COSEAC, lá da Universidade Federal Fluminense, prova para pedagogo. Delors, quem é Delors? Jacques Delors, lá da Unesco, tá? Ó, Delors nos ensina que a forte relação estabelecida entre professor e aluno constitui o cerne de uma prática pedagógica exitosa. Exitosa, o que é exitosa? Que teve êxito, né? Que teve êxito, bem-sucedida, né? Ó, sucedida, ok? Ó, cabe então ao professor determinadas ações. Avalie se são verdadeiras ou falsas as afirmativas a seguir. Então vamos lá, tá? Ó, vamos ver cada uma e você já sabe. Quando tem esse tipo de questão, a gente vai analisar as frases aqui junto com as alternativas, tá? Primeira, ter como ponto de partida o seu ensino, né, do seu ensino, os conhecimentos de que os alunos trazem consigo para a escola. Então, será que Jacques Delors, né, fala que uma forte relação estabelecida entre professor e aluno constitui o cerne de uma prática pedagógica que teve êxito, né, bem-sucedida? Cabe aí, então, ao professor o quê? Ter como ponto de partida o que os estudantes já sabem sobre determinado assunto, aquilo que eles trazem para a escola, está certo ou está errado? Segunda frase, manifestar curiosidade, abertura para se sujeitarem em colocar suas hipóteses à prova dos fatos, ou seja, eles vão testar ali, né, as suas ideias, as suas hipóteses, né, para manifestando, né, a sua curiosidade. E aí, correto ou incorreto? Terceira frase, manter o controle da aprendizagem, um controle científico da educação, conduzindo os alunos em direção a objetivos externos. E aí, né, essa relação entre professor e aluno, né, de uma prática
bacana, bem-sucedida, ela pensa e considera o controle da aprendizagem? Outra frase: ter qualidades humanas e intelectuais apto a favorecer uma nova perspectiva de ensino. E aí, correto ou incorreto? Outra frase: priorizar em sua ação docente a manutenção de uma relação dialógica e horizontal com seus alunos. E aí, está correto ou incorreto? E exercer um poder decisório quanto à aplicação de metodologias, conteúdos, avaliação e uma relação vertical da forma de interação da aula. E aí, faça aí suas considerações, vou te dar uns minutinhos e a gente já retoma aí essas frases, verificando se são verdadeiras, se são falsas. Podemos voltar? Bom, vamos retomar, né? Quem mesmo que é Jacques Delors, que lá na Unesco, né, escreve aquele relatório Tesouro, né, da educação, ele fala de 4 pilares da educação, né? Então ele fala dos 4 pilares que são aprender. Aprender a quê? Aprender a conhecer, aprender a fazer, né? Aprender a viver junto, né? Ou conviver, né? E ele vai falar também de aprender a ser, tá? Então, são aí os 4 pilares que Jacques Delors fala, né? Trata. E ele fala, né, que aí a gente tem, né, uma forte relação estabelecida entre professor e aluno, que constitui, então, o cerne de uma prática exitosa, uma prática de êxito, uma prática bem-sucedida. E aí vai caber ao professor o quê? Algumas ações, algumas posturas, algumas iniciativas. E nesse sentido, a gente vai então aí avaliar quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Bom, então, olha, avalie se verdadeiras ou falsas as afirmativas. Primeira, ter como ponto de partida no seu ensino os conhecimentos que os alunos trazem consigo para a escola. E aí, você acha que isso coaduna com as ideias, né, de Jacques Delors a respeito de entender, né, essa relação entre professor e aluno, isso vai se transformar numa prática exitosa se o professor considerar aquele conhecimento prévio que o estudante traz consigo para a escola? Sim ou não? Perfeitamente, né? Sim, né? Correto. Isso aqui está muito certo, porque sim, cada vez que o professor considera aquilo que o estudante traz já de conhecimento prévio, normalmente identificado a partir ali da avaliação diagnóstica, ele tem condições de desenvolver ali um plano com bases mais coerentes, né, nas quais os estudantes terão aí uma oportunidade de sucesso muito maior do que se o professor desconsiderar aqueles conhecimentos que os estudantes já trazem consigo a respeito daquele conteúdo que vai ser trabalhado. Então, primeira frase, ok. Bom, se a primeira frase está ok, a gente já vai eliminar aí algumas tantas alternativas. Olha lá, quantas começam com a letra F? A A gente elimina, a C a gente elimina e aí a gente elimina. E vamos ficar então, olha só, com uma oportunidade de acerto de 50%, porque só temos 2 alternativas, ou é a B ou é a D, ok? Vamos lá, segunda frase. Manifestar curiosidade
abertura para se sujeitarem em colocar as suas hipóteses à prova dos fatos. Então, olha, manifestar curiosidade. Então, cabe ao professor o quê? Manifestar essa curiosidade e também estarem abertos para colocar à prova as hipóteses que ele está propondo ali para os estudantes. Sim ou não? Ficou claro isso? Olha, o professor caberia, né, ao professor manifestar curiosidade ou também, né, se abrirem a colocar a sua hipótese como não a verdadeira, não a dominante, não a melhor. Sim ou não? Perfeito, porque é quando o professor vai se imbuir aí de uma humildade e colocar que aquele conhecimento que ele está trazendo também deve ser posto à prova, também está sujeito, né, a uma hipótese de melhor posição ou uma hipótese de uma alternativa mais rápida, mais viável, ou outra possibilidade sem ser exclusivo. Então é quando o professor abre aí, né, essa possibilidade de colocar para o estudante que ele também se coloca nesta condição de aprendente, né? Nesta condição de que, olha, aqui eu não sou o transmissor do conhecimento, eu estou aqui também para aprender, também para conhecer. Portanto, o meu conhecimento também deve ser posto à prova, a partir aí de outras hipóteses levantadas. Então, tá correto, beleza? Vamos lá então para as nossas alternativas? Bom, a D fala que a segunda é falso. Aí a gente já elimina. E você já sabe a resposta desta questão, que é a alternativa B. Bom, se você está lá na hora da prova, tempo é ouro na sua prova. Assinala a alternativa e vai embora para outra questão. Porque você já matou a questão só lendo duas frases, só julgando duas frases, tá? Então, lá você vai fazer dessa maneira. Assinalou, vai embora. Aqui nós estamos estudando, nós vamos ver frase por frase, tá bom? Vamos lá, olha. Cabe ao professor, então, né, nestas condições, né, de entendendo aí essa relação professor-aluno, tá? E sempre pensando numa prática bem-sucedida, de uma prática exitosa, que teve êxito. Cabe ao professor o quê? Ter qualidades humanas e intelectuais aptos a favorecer... Opa, não é aqui, é em cima. Ó, aqui, desculpa, estava lendo a frase errada. Ó, manter o controle da aprendizagem, um controle científico da educação, conduzindo os estudantes, né, os alunos, em direção a objetivos externos. Não vai caber ao professor, considerando, né, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Não cabe ao professor manter o controle da aprendizagem. Não cabe ao professor manter um controle científico da educação. Nem dá, né? Conduzindo os estudantes em direção a objetivos externos, quer dizer, o objetivo da aprendizagem está lá fora, né? É aquilo que tem que ser o quê? Interiorizado na marra, memorizado? Não, né? Então não cabe ao professor esse tipo de postura, portanto, esta frase é falsa. Olha aqui, exatamente como a gente está aqui averiguando na alternativa B, que a gente já sabe que é correta, né? Ó, cabe a ele o quê? Ter qualidades humanas e intelectuais e que seja apto a quê? A favorecer
uma nova perspectiva de ensino, quer dizer, outras possibilidades, uma nova oportunidade aí de desempenho do processo de ensino-aprendizagem? Claro que sim, né? A gente tem que ter aí essa flexibilidade também, né? Para poder trabalhar com esse processo de ensino e aprendizagem. Vamos para outra frase. Priorizar em sua ação docente a manutenção de uma relação, o quê? Dialógica. Então, é manter uma relação dialógica e horizontal com seus alunos, né? É tratar os alunos em relação ao conhecimento de igual para igual. Por quê? O conhecimento pode ser desenvolvido por aprendizagens em todos os níveis, portanto, esta relação dialógica entre professores e estudantes é sempre favorável, porque pressupõe aí um respeito ao outro, às aprendizagens e aos conhecimentos do outro. Sim, né? Ele tem que priorizar esta relação pautada aí na dialogicidade, na horizontalidade. O professor não é alguém que sabe mais e que está ali para transmitir o conhecimento, mas alguém que está para dividir, repartir e também aprender, né, com o estudante. E a última frase, exercer um poder decisório quanto à aplicação de metodologias, de conteúdos, de avaliação, numa relação vertical, né? Uma relação de cima para baixo, na forma de interação da aula. Bom, isso tudo aqui, essa última frase, contradiz exatamente essa de cima, né? Dessa relação horizontal e relação dialógica, porque se eu estou falando aqui numa relação vertical, eu estou falando numa imposição. Então, caberia aí ao professor essa decisão unilateral, né? Tanto em relação à aplicação aí de metodologias quanto de conteúdos, quer dizer, nada de um diálogo aí com os estudantes, nada de abertura, nada de flexibilidade. Isto está incorreto. Então, sim, olha lá, mais VV e F, evidentemente isso faz a nossa alternativa B será correta. Bora lá que a gente ainda tem mais duas questões. Força na peruca aí. Eu sei que o vídeo tá longo, mas é para estudar mesmo. A sétima questão é de 2022, da CESP-CEBRASP, Secretaria de Educação do Pernambuco, né, do estado de Pernambuco, prova para professor de língua inglesa. Vamos lá. No que diz respeito à relação professor-estudante no ambiente educativo, julgue o item subsecutivo, tá? O docente tem a atribuição profissional de imprimir valores sociais hegemônicos no comportamento dos estudantes. E aí, está certo ou está errado? Cabe ao professor, né, seja de língua portuguesa, seja de língua inglesa, seja de matemática, seja de educação física, arte, enfim, não importa o professor. Cabe a este professor marcar ali valores sociais hegemônicos no comportamento, nas atitudes dos seus estudantes. E aí, está correto ou incorreto? Perfeitamente, isto está errado. Não cabe ao professor imprimir valores sociais hegemônicos. Quais são os valores sociais hegemônicos? São aqueles que vão traduzir ali valores de uma categoria que se diz dominante, e não nos cabe, enquanto docentes, imprimir este tipo de valores. Mas
abrir as possibilidades, mas proporcionar condições para que vários valores sejam apresentados, várias circunstâncias sejam disponibilizadas ali naquele processo de ensino e aprendizagem. Nós precisamos de diversidade, diversidade e respeito. Respeito às culturas, respeito a valores, respeito a questões de ordem política, social e econômicas, abarcando aí toda a diversidade possível e não imprimir valores de uma categoria que represente a hegemonia social, né? Quem é que representa a hegemonia social, se não a elite? Não nos cabe este tipo de postura, portanto, gabaritou aqui quem assinalou acertadamente a alternativa E. Nossa última questão, tá? Segura aí, ó. 2023, FURB, Prefeitura de Schwerer, lá em Santa Catarina, professor de História para o Ensino Fundamental, anos finais, tá? Sistematizou a teoria sobre como aprendemos ao observar o comportamento de outra pessoa ou personagem, tornando-o como modelo. Aprendizagem por modelação. Constatou que somos reforçados e motivados a aprender, observando as consequências do desempenho de outras pessoas e não apenas quando somos premiados diretamente pelo nosso sucesso. Destaca que o sentido de agência e o senso de autoeficácia são fundamentais para o sucesso de aprendizagem. Sua teoria e implicações para a prática clínica, social e educacional são discutidos. Isso aí foi tirado, né, desse texto, Fraulein Vidigal de Paula, de Teorias da Aprendizagem, da Psicologia Escolar e Educacional, em 2009. O texto apresentado relaciona-se a qual das teorias de aprendizagem e desenvolvimento? Marque a alternativa correta. Então, quando a gente fala aqui, né, olha, de sistematizando a teoria, como aprendemos, né, observando, olhando o comportamento, né, de outra pessoa, tomando aquilo como modelo. Então, é uma aprendizagem por modelação. Aí, né, constatou-se que somos reforçados e motivados a aprender observando, olha, de novo, né, observando as consequências do desempenho de outras pessoas e não só quando somos premiados, né? Olha, só quando somos premiados ou castigados, né? Diretamente pelo nosso sucesso. Destaca que o sentido da agência e o senso de autoeficácia são fundamentais para o sucesso da aprendizagem. Sua teoria e implicações nesta prática, né? Pode ser clínica, social ou educacional, são discutidas. E aí, isso tudo aqui está falando de, quando a gente fala de aprendizagem por modelação, por observação, né? Eu observo o outro e eu aprendo observando. Bom, eu vi o que aconteceu com ele, epa, eu não vou fazer a mesma coisa porque eu vi a consequência, né? Olha só, observando a consequência. Tá? E aí, isso aí diz respeito a quais teorias, né, de aprendizagem? A. Teoria da motivação com a hierarquia dos motivos de Maslow. B.
aprendizagem e a recordação de um modelo sobre estrutura e funcionamento da memória humana. C. A psicologia evolucionista ligada à aprendizagem, à biologia e ao cérebro. D. Aprendizagem social, a teoria cognitiva social de Bandura. Bandura é um autor, tá? Assim como Maslow também. E. Junção das três teorias cognitivas de Brunner, Piaget e Vygotsky, né? Mais três autores aqui. E aí, você consegue identificar qual seria a alternativa mais adequada? Difícil essa questão? Um pouquinho? Vamos trabalhar nela? Vamos lá? Bom, vamos lá. Olha, quando a gente fala, né, de teoria da motivação, tá? Como hierarquia aí também, né, dos motivos de Maslow. Aliás, Maslow associa sempre com uma pirâmide. E a gente já vai chegar nela. Olha só. Essa teoria, né, essa teoria da motivação, ela fala que cada pessoa tem que hierarquicamente ir galgando aí alguns degraus. Ele vai ter que trabalhar aí algumas necessidades para se autorrealizar, né? Então ele vai ter que passar aí por algumas etapas que são subsequentes e fundamentais. Então tem as necessidades que são as primárias, né? Que são as necessidades fisiológicas mesmo, né? Ligadas ali ao corpo, fala também das questões da segurança, e depois é que se está garantido o fisiológico, a segurança, aí as questões de ordem social, de autoestima, aí começam a ter importância. Exatamente o que está na proposta de Maslow, né? Nessa pirâmide de Maslow que fala exatamente isso. Tá? E aí o Maslow vai definir que nessa pirâmide vai ter aí essas necessidades, né? Primeiro as fisiológicas, de segurança, de afeto, de autoestima, autorrealização. Portanto, não tem nada a ver com aquilo que está posto aqui, né? Que, olha, sistematizou a teoria, como aprendemos a observar. Se é na observação, eu não estou ali pensando nessa hierarquia, nessa pirâmide de Maslow, então não é na teoria da motivação, porque só olhar para o outro eu não vou estar motivado como eu estou se eu for atendendo, né, hierarquicamente aí essas necessidades humanas, tá? Bom, aí o B, né? Aprendizagem e recordação por um modelo de estrutura e funcionamento da memória humana. Bom, quais que são os estágios, né, da aprendizagem e da memória? Você lembra, sabe? Bom, são 4, né? São 4 estágios que estão ligados aí à memória. O primeiro estágio, né, o primeiro momento que está ligado aí à memória, o que que é? É você estar atento. Depois vem a compreensão. Em terceiro lugar, vem o armazenamento, a retenção. E por último, vem a recuperação. Portanto, você também já identificou que se eu tenho aí estágios tanto de aprendizagem quanto de recordação, não tem a ver com esta aprendizagem social, aprendizagem por modelagem, por um modelo, ok? Vamos ver o C? Olha, psicologia evolucionista, tá? Ligada à aprendizagem, à biologia e ao cérebro. Olha, quando a gente fala de psicologia evolucionista, a gente está falando de uma abordagem teórica, né? Que está intimamente ligado com as ciências sociais, com as ciências naturais e que vai
dar conta de uma estrutura psicológica a partir da evolução, né? Então ela vai procurar identificar aí traços psicológicos humanos que teve ali adaptação, que teve evolução, ou seja, está intimamente ligado com a seleção natural, com a evolução, com um pensamento que vai proporcionar aí adaptação sobre os mecanismos, né, da evolução. Então, você já viu que também não faz parte da nossa possibilidade, né, da nossa alternativa. Então, essa psicologia evolucionista não está ligada à aprendizagem por modelo, por olhar, né, por observar um comportamento ou outra pessoa. D. Aprendizagem social e a teoria cognitiva social de Bandura. Você já ouviu dizer aquele ditado, né, que não preste atenção no que eu falo, né? Não faça o que eu faço, mas fale o que eu falo, etc. Por quê? Porque isso está muito ligado ao exemplo, né? O exemplo é que vai arrastar e vai ficar muito mais do que aquilo que você falar, tá? Pois é uma questão social, é uma questão de aprendizagem, é uma questão de aprendizagem social, tá? Ó, é uma aprendizagem social que vem aí desse ramo da psicologia que defende essa questão de que a gente aprende observando tudo que está à nossa volta. E quem fala muito sobre isso, né, é um psicólogo canadense chamado Bandura, né, Albert Bandura, tá? Ele faleceu recentemente, mas é ele quem fala dessa vertente, né, dessa aprendizagem social pelo modelo, tá? Então, ele deu aula em várias universidades, enfim, e trata aí destas questões da modelagem. Portanto, é a nossa alternativa. Mas vamos ver aí o que ela traz? Olha aí, junção de 3 teorias cognitivas, de Brunner, de Piaget e de Vygotsky. Olha, esses 3 autores, eles trazem aí colaborações para o processo de ensino-aprendizagem e eles vão abordar a aprendizagem dentro de um contexto aí mais amplo do desenvolvimento humano. E aí, eles observando aí, né, questões mais gerais, por exemplo, né, da teoria de Piaget, né, dos estudos de Piaget, da psicogenética, ele fala sobre a origem e o desenvolvimento da inteligência humana. Ele fala, o Vygotsky, por exemplo, fala a respeito da relação ativa que tem entre o sujeito que está aprendendo e a sua cultura, as interações sociais. Ele fala também do momento histórico, né, que isso vai ser um mobilizador ali da aprendizagem e também do desenvolvimento humano. O Brunner, o nome dele é Jerome Brunner, ele fala da psicologia cognitiva, que ele vai abordar aí em grande parte, tanto que Piaget fala quanto Vygotsky, mas ele propõe aí de uma forma sistematizada uma teoria da aprendizagem pela descoberta, né? Que ele entende aí o aprender como uma capacidade que vai além de simplesmente fornecer uma informação. Então é a aprendizagem pela descoberta, aonde tem uma ação fortemente do estudante, né? E aí vai ter implicação educacional consequentemente, né? Então, a nossa alternativa correta desta última questão é mesmo a alternativa de já deu tudo certo. Bom,
Quero agradecer você que me acompanhou até aqui, até o final desse vídeo. Deixar meu muito obrigado. Não esquece de colocar aqui nos comentários aquilo que você quer ver aqui pelo canal, que a gente faz um vídeo bem bacana para você. Beijo grande, bons estudos!